Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Annelise, assessores, comunidade que nos assiste pela internet. Nesse espaço, senhor presidente, queria iniciar, ressaltando uma questão extremamente importante que vivenciamos na semana passada, na semana que passou aqui no nosso município, que foi a inauguração pós-reforma da Casa de Cultura Orlando Cardoso Duarte. Esta obra, meu caro Marne Vitorino, vice-prefeito lá em 2017, quando eu então era secretário de Planejamento, e junto com o prefeito Moisés Pedoni, traçamos pelo menos um planejamento com 40 obras que eram necessárias para o desenvolvimento do município, que incluíam obras que estavam paralisadas, vindo de um governo anterior, porque, vereador Ednei, quando a gente assume uma gestão, a gente assume tudo aquilo que é do município. Então, tínhamos obras que estavam paralisadas, a obra da praça, a obra do multiuso, a obra lá da Escola da Sul Baixada, obras do Minha Casa Minha Vida, e tínhamos desafios, a obra do ginásio, a entrada da cidade, o valão da 101. Várias escolas tinham demandas de melhorias. Por exemplo, foi na primeira gestão que tivemos que interditar a escola do Balneário Mostardense, inclusive as aulas foram lá na Sociedade de Amigos do Balneário Mostardense, e tinha a Casa de Cultura. E que de todas essas obras era a mais complexa, por quê? Pelo seu valor histórico. Não era só uma obra em que se derrubaria paredes e simplesmente se faria uma nova obra. Não, tinha que se preservar o máximo possível a identidade de uma obra que, junto com a igreja bicentenária, reflete a nossa história. Quando a gente passa na frente da Casa de Cultura e quando a gente passa na nossa igreja matriz, na praça, nossa igreja matriz, Igreja São Luís Rei de França, a gente se enxerga um pouco e reflete em nós um pouco da nossa história. Então, era uma obra muito cara no ponto de vista afetivo, histórico e, para mim, particularmente, sentimental. Porque o vereador D'Angelo foi naquela Casa de Cultura que, em 1988, ela foi criada por lei em 1987, e eu comecei a frequentá-la em 1988. Não tinha televisão em casa, não tinha rádio. O que fazia com que eu descobrisse o mundo eram os livros da Biblioteca Matias José Velho. Então, inaugurar essa obra, e aí homenagear, além do seu Orlando, que é uma justa homenagem ao vereador D'Angelo, homenagear a professora Maria Helena, homenagear o ex-prefeito Dalto Saraiva, tornou mais grande ainda a inauguração. Então, a Casa de Cultura representa a importância do planejamento, a importância da continuidade, e quando a gente fala em continuidade, não é só continuidade de uma gestão, é continuidade de um olhar, porque a cada 4 anos mudam governos. E mesmo que o prefeito Moisés Pedoni tenha sido reeleito, é um novo governo. São novos secretários, são novos vereadores, é uma nova conjuntura. Mas houve continuidade no planejamento. E com investimento de mais de R$400 mil, foi entregue, então, à nossa comunidade de Mostardas, a Casa de Cultura da Orlando Cardoso Duarte, da forma como deveria ser, com presença, vereador Júnior, de uma secretária de Estado da Cultura, com ensaio de pagamento de promessa, com o grupo folclórico Anita Garibaldi. Cada detalhe foi pensado, com homenagem à nossa querida Luizinha, porque em todo esse período alguém teve que guardar o acervo. E ela guardou como se guardasse a própria vida. Todas as peças, e vejam bem, sempre a gente faz uma mudança em casa, sempre quebra alguma coisa, sempre se perde alguma coisa, e a Luizinha guardou com maestria cada uma daquelas peças que guardam a nossa história. Então a gente tem que enaltecer essa obra e dizer que ela é fruto do trabalho coletivo de todos nós. Porque sempre falta dinheiro da cultura. Nós vamos aprovar hoje a LDO. Onde estão os maiores recursos?
na saúde e na educação, porque são as áreas que mais demandam. Então, não se investe em cultura porque não se quer. É porque é mais difícil, é porque na hora do aperto a gente tem que priorizar algumas questões. Então, estamos todos de parabéns, o prefeito Moisés Pedoni, o vice-prefeito Gilney Nazaré, toda a equipe de governo, que foi um trabalho coletivo de várias secretarias, capitaneados pela Secretaria de Coordenação e Planejamento, o secretário Pedro Terra, o arquiteto Diego Vitorino, mas se envolveu finanças, obras, turismo e cultura, administração, todos se envolveram e a obra foi entregue. Então, nesse espaço, queria fazer esse destaque, muito importante para a nossa comunidade.